Ninguém vai nos separar do amor de Jesus. E vocês sabem quem nos disse isso? O próprio Jesus, o bom pastor, o amor maior. Um amor maior me tocou. São muitas perguntas, mas foi Jesus quem perguntou: tu me amas? E é Jesus quem afirma: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ouçamos a liturgia deste quarto domingo da Páscoa. Fez da minha vida um encanto. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 14 e 43 ao 52. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até aos confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deu-me Leitura do livro de Apocalipse, coragem. de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estavam diante do trono de Deus e lhe prestavam culto, dia e noite no seu templo. E aquele que está assentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os conduzirá às fontes de água da vida, e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Palavras do Senhor, graças a Deus. Fez da E essa é a leitura do minha Evangelho de Jesus vida Cristo, um narrado por encanto. João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meninas e meninos muito queridos, amigos desta comunidade Amor Maior, a conversa da liturgia de hoje gira em torno do bom pastor e da nossa grande dúvida: nós somos as boas ovelhas? As ovelhas ouvem o pastor, conhecem-no e o seguem. Já percebe aí 3 verbos interessantes. E nós? Lá na primeira leitura, Paulo e Barnabé nos dão testemunho sobre ouvir e seguir a Jesus. Eles são rejeitados pelos judeus, fazem pregações aos pagãos, são bem acolhidos por esses pagãos. Ao contrário, eles são perseguidos pelos judeus e são expulsos do seu território. Agora, a coisa curiosa é que eles ficaram cheios de alegria, cheios do Espírito Santo,
coisa de quem ouve e segue o pastor. E se eles ficaram cheios de alegria, meninas e meninos, o Salmo de hoje celebra exatamente isto, quando nos convida a uma relação de gratidão e de proximidade pela misericórdia do nosso Deus, do nosso pastor. Aclamai o Senhor a terra inteira, servi ao Senhor com alegria. Aclamai ao Senhor, terra inteira, servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Bonito, não é? Repitam comigo então, por favor, meninas e meninos, meus irmãos muito queridos, com a alegria de quem segue a Jesus, que é o nosso bom pastor. Aclamai o Senhor a terra inteira, servi ao Senhor com alegria. Vamos tentar de novo, com mais alegria ainda. Aclamai o Senhor a terra inteira, servi ao Senhor com alegria. E quando, meninas e meninos muito queridos, quando nós chegamos à segunda leitura, que é do livro do Apocalipse de São João, é ele quem nos fala de confiança, de esperança e da garantia de que o Cordeiro imolado, ele é o nosso pastor. E que pela sua misericórdia nunca mais teremos fome nem sede. O bom pastor enxugará as nossas lágrimas, nos conduzirá às fontes da água da vida. E Jesus vem nos falar no Evangelho, curtinho esse Evangelho, né? Para reafirmar o seu compromisso conosco. É ele quem nos diz de maneira muito taxativa: eu conheço as minhas ovelhas, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, ninguém vai arrancá-las da minha mão. E notaram de novo que Jesus nos fala dos 3 verbos. Nesse Evangelho pequenininho, Jesus destaca ouvir, conhecer, seguir. As ovelhas me ouvem, eu as conheço, elas me seguem. Nesse instante, meninas e meninos, não dá para dispensar as palavras do Papa Francisco sobre esses 3 verbos. Vou ler para vocês já como de hábito, não? Em primeiro lugar, as ovelhas ouvem a voz do pastor. Hoje estamos esmagados pelas palavras e pela pressa. Como é difícil ouvir. Perguntemos-nos hoje se encontramos tempo para a palavra de Deus, se damos espaço e atenção aos irmãos e irmãs. Quem ouve os outros também sabe ouvir o Senhor, e vice-versa. Ouvir Jesus torna-se assim a forma de descobrir que Ele nos conhece. Eis aí o segundo verbo, conhecer. Se ouvirmos, descobrimos isto, que o Senhor nos ama. Por fim, o terceiro verbo. As ovelhas que ouvem e se descobrem conhecidas, seguem. E quem segue o Cristo, o que é que faz? Vai para onde Ele vai. Vai em busca de quem se perdeu. Interessa-se por aqueles que estão longe. Preocupa-se com a situação de quantos sofrem. Sabe chorar com aqueles que choram. Estende a mão ao próximo. Que a Virgem Santíssima nos ajude a ouvir Cristo, a conhecê-lo cada vez mais e a segui-lo no caminho do serviço. Ouvir, conhecê-lo e segui-lo. Lindas, grandes palavras do Papa Francisco, que nos exorta a ouvir a Jesus, seguir a Jesus, mas seguir no caminho do serviço, do olhar para o próximo, de fazer algo pelo irmão que se aproxima de nós. Sigamos, meninas e meninos muito queridos, na paz de Jesus, na espiritualidade de José e no sereno amor de Maria. Até o nosso próximo e muito feliz encontro. Fez da minha vida um encanto, deu-me coragem, deu-me ternura, deu alegria ao meu ser.